Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana e na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Por aí? Sim, eu estou me procurando aqui. Espera um pouco que eu já me acho. Eu apanhei aqui do meu aparelho. Mas A neblina foi tão terrível que... Cheguei. Oi. Me conta uma coisa, você está nesse ida e volta aí, São Paulo, Mata? Adjacências. São Paulo e adjacências? Você tá fazendo esse trâmite a cada 10 dias? Eu acho que eu já fiz mais. Eu acho que eu já estou agora mais posicionado na capital. Estou ficando menos fora. A ideia é, de alguma forma, ir tentando sentir de novo como é que vai ser a energia da cidade e me encaixando a ela. Mas eu tenho conversado com muita gente que está realmente ainda fora de São Paulo, fora da capital, e que me passa relatos interessantes, né? São impressões muito diferentes. Uma das interessantes que eu tive esses dias foi essa sensação de você tem um pouco mais de liberdade, porque você pode correr, você pode talvez andar de bicicleta e tal, mas em última instância o que fica é como se você estivesse de tornozeleira. É uma sensação de uma prisão domiciliar um pouco mais expandida, como se tivesse um raio de atuação um pouquinho maior. É genial essa analogia. Mas não tem jeito, porque a prisão está na cabeça, né? E claro, obviamente que faz diferença o espaço que você está, mas eu acho que a sensação é mais forte que o espaço. Engraçado, né? Porque essas pessoas estão se sentindo protegidas, mas aquilo que nos protege também nos aprisiona. Pelo menos é isso que eu sempre vejo quando trabalho com as pessoas. Toda armadura acaba sendo uma gaiola. A gente constrói paredes para simplificar o mundo, né? No fim, o que é uma cidade murada? É uma parede dentro de outra parede, dentro de outra parede, dentro de outra parede, que nada mais faz do que controla o acesso a você e as suas questões, né? E daí é o melhor jeito de você controlar o acesso e é você simplificar a sua vida. Eu partilho também da máxima de que céu e inferno são portáteis e costumam ir com você onde você quiser levá-los. E dificilmente vão ser essas distâncias que vão te tirar da ideia. Se você estiver focado com a ideia de que você vai ter que voltar algum dia para algum inferno, aquele inferno nunca saiu de você. Nossa, Não adianta mudar geograficamente. Ele você leva ele junto. Mas eu queria dar um relato. Você acaba trabalhando numa ansiedade ainda maior, né? Eu queria dar um relato para vocês, porque eu vim há uns 10 dias atrás, quando eu percebi que eu realmente estava entrando em curto-circuito, eu vim aqui para minha casa no meio do mato e é impressionante o quanto mudou a minha energia. Enfim, aqui a gente consegue de fato ficar muito protegido, muito isolado. Acho que aqui realmente é uma quarentena real. A gente consegue passar dias sem ver ninguém. Assim, é uma vida que virou outra vida, que se eu puder pensar, eu quero essa minha vida, eu quero essa vida para sempre. Eu não quero nunca mais voltar para São Paulo. O espaço, eu estou correndo com o meu cachorro que corre loucamente livre e feliz aqui. Eu pulo no rio, eu tenho uma vida, mas ao mesmo tempo eu sinto que me falta a real liberdade. Eu continuo me sentindo preso. E por isso que eu achei tão genial essa ideia da tornozeleira, porque eu acho que é a imagem que estava me faltando para definir esse momento. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Eu tenho ouvido com frequência relatos parecidos com os seus, com o seu, e essa vontade que as pessoas se deram conta de que tem essa necessidade de estar perto da natureza, que precisam desse isolamento, que conseguiriam viver essa vida
mais longe das grandes capitais e tal. E eu realmente eu penso e que seria até possível a gente continuar com esses encontros sempre virtuais e tal. Você não acha que o ser humano precisa desse contato físico? Precisa estar junto, precisa estar próximo? Será que realmente é possível? Ou é uma utopia que a gente cria e fala assim, não, eu sinto muito falta disso, mas é como se fosse, em última instância, morar em Orlando, né? Vou morar na Disney e vai ter um dia que você não vai aguentar entrar mais para ver o Mickey. Será que em algum momento o cara que é urbano e o cara que, o fato de você estar aí, justamente você está tendo essa apreciação porque você não está na cidade? Pelo contraste, né? Olha, eu tenho a nítida impressão que o contato físico e a proximidade não vão desaparecer de jeito nenhum. Parte do que está acontecendo também depois de semanas de quarentena e de Zoom é que as pessoas estão meio piradinhas de ficar só com essas telas. Elas estão loucas por qualquer coisa diferente disso. Ao contrário, eu prevejo que o contato físico vai ficar na moda assim que ele se tornar mais possível. Acho, porém, que a gente conquistou a possibilidade de fazer qualquer coisa no online também. Então, eu escuto muita gente dizendo que vai tentar ficar alguns dias da semana no campo, fazendo remoto tudo, e alguns dias da semana na cidade. Mas voltando ao tema principal de vocês, me parece que o ponto central aí continua sendo o mesmo, sempre o mesmo, é o medo. Todas essas barreiras e essa sensação de prisão estão diretamente relacionados com como a gente metaboliza ou não o medo. Qual é o papel do medo nessa história toda, o quanto que o medo determinou o nosso comportamento e a nossa vida. A diferença de você estar na sua casa de campo por 3 semanas, porque você está de férias, e você está na casa de campo por 3 semanas, porque você está de quarentena, quando você para pensar, é que num caso você está de castigo por causa do teu medo de estar lá fora. E no outro caso, não. Você escolheu, conquistei 3 semanas na minha casa de campo. Então, a diferença, eu acho, como vocês estavam dizendo, eu só estou sublinhando, é totalmente a questão do medo para mim. É a diferença de férias e exílio, né? Exatamente, E lembra, não tinha umas ilhas no Tahiti que eles prendiam? Eu acho que tem uma questão do medo, e é impressionante como eu vejo que, né, o medo, você consegue deixar ele pequeno, presente ali. A quantidade de relatos que eu tenho ouvido esses dias de pessoas que estão surtando com pequenas coisas, pequenas coisinhas que estão acontecendo e as pessoas estão tendo surtos, porque eu acho que é o medo que está lá, né? Nós somos super privilegiados, eu fico pensando o quanto eu sou privilegiado de poder estar aqui numa casa no meio do mato, enfim. Sentir culpa por isso pode ser uma bobagem e talvez a melhor coisa que eu possa fazer é honrar isso devidamente. Então sempre tem esse dilema, eu acho que isso dá um episódio inteiro de um elefante sobre isso. O Elefante foi criado para justamente diminuir essa culpa que você tem de estar aí no interior. Exatamente. Exatamente. Ele veio, a gente está aqui, então a gente pode fazer a season finale agora. Mas eu estava pensando numa outra coisa. Tinha um professor de economia que criou uma teoria que eu acho muito boa, que chama da densidade de escolha. E o que eu acho que falta nesses momentos, né, nessa liberdade, sem dúvida nenhuma, é o contato humano, tem a questão do medo, mas tem a gente lidando com a ideia do hoje e do futuro, da gente diminuir brutalmente essa nossa densidade da escolha. Que é aquela velha história de você falar, putz, eu não vou mudar para outra cidade porque não tem teatro, não tem cinema. Daí outra pessoa vira e fala, mas quantas vezes você vai ao teatro por ano? Quantas vezes você vai ao cinema? E no fim você concorda com a pessoa, mas você gosta de saber que você tem essa densidade de escolha, né? Das grandes maravilhas de morar em São Paulo e que eu acho que é uma incerteza brutal quando a gente voltar. Mas vocês sabem que, de certa forma, eu começo mais e mais a ter a sensação de que a gente está olhando essa situação toda pelo avesso. O que eu quero dizer com isso? Eu fico me perguntando, a gente está o tempo todo, desde que nós começamos a conversar,
tentando identificar as mudanças que estão acontecendo conosco, dentro e fora. E eu fico me perguntando se, no fundo, a chave de toda essa situação não é as mudanças que a gente vai fazer porque vai ser obrigado, mas sim entender o mecanismo que nos obrigou a isso desde o início. Eu acho que é um pouco essa história que está me fascinando. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está aprisionado de um lado e de outro lado, a gente também está aprisionado se a gente quer trabalhar e existem decretos que dizem que você não pode trabalhar ao mesmo tempo que você está preocupado em como é que você vai fazer para comer e como é que você vai fazer para trabalhar se os decretos não liberam o lugar onde você trabalhava. Também tem uma questão aí que vai ficando cada vez mais nítida para mim. Qual é essa questão? Essa questão é que nós, de certa maneira, não estamos sabendo lidar com o risco e não estamos sabendo lidar com o medo. Nós estamos vivendo essa crise toda, e isso é uma sensação exata que eu tenho, como se ela fosse alguma coisa totalmente a nossa revelia e não como algo que a gente está construindo dia a dia na nossa cabeça. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a gente não tivesse mais nenhuma informação a respeito da situação confiável. Será que a gente tem informações confiáveis a respeito da situação? Eu não sei se temos. Não. Digamos que a gente não soubesse nada a respeito desse vírus, inclusive tivesse gente inteligente dizendo que esse vírus é quase que um vírus de Araque. Tem gente que faz isso também. Digamos que tem gente que diz que esse vírus é a coisa mais perigosa e surpreendente que aconteceu nos últimos décadas em matéria de medicina. Tem gente que diz isso também. Digamos que tem gente que diz que a gente tem que fazer lockdown até tudo ficar calmo. Tem gente que diz isso. Digamos que tem gente que diz que isso é uma loucura, que a gente nunca devia ter feito lockdown, que a gente devia ter feito como a Suécia. Temos isso também. Ou seja, de onde a gente tirou a ideia de que nós temos informações confiáveis a respeito da situação toda? Nós temos só a nossa cabeça e decisões que nós precisamos tomar. Por cada um de nós. E quando a gente está diante disso, é que para mim fica claro o que está em jogo. Essa história para mim é até longa de contar, porque eu acho que nós todos, queridos, estamos com um problema sério na nossa capacidade de assimilar o risco na vida da gente. E por causa disso, nós estamos funcionando como se nós estivéssemos todos esperando que alguém dissesse para nós que é seguro viver de novo, de um jeito ou de outro jeito. E eu estou desconfiado. A gente estaria num estado de choque. Eu estou desconfiado que isso não vai acontecer. Agora, eu queria compartilhar com vocês a minha viagem a respeito de tudo isso, porque eu acho que isso aconteceu aos poucos, nas últimas décadas. Não era assim antes. E até as nossas questões políticas hoje, que eu acho que não podem mais ser separadas do quadro total do que a gente está vivendo, se explicam assim. O que eu acho que aconteceu, gente? Eu acho que quando teve o fim da Guerra Fria, e eu volto sempre para lá, aconteceu uma coisa curiosa. A Guerra Fria foi uma guerra que deu chabu. Ao invés dela ter realmente acontecido, um dos lados foi a falência. E nisso, um conflito que tinha um peso importante, que era esse conflito bem ou mal entre liberdade e justiça, ainda que totalmente distorcido de parte a parte, foi suspenso e transferido para uma questão quase de poderio econômico. E eu estou convencido de que, desde então, a única área no Ocidente onde foi possível você ser agressivo e você viver o confronto e o embate foi a área econômica.
pouco tempo depois, o que começou a acontecer com a parte mais evoluída e educada do Ocidente? Toda e qualquer possibilidade de agressividade passou a ser banida. E a agressividade, quando bem colocada, é simplesmente a nossa disposição de corrermos riscos diante de um confronto. Tá? O que foi acontecendo? Isso ficou pouco aceitável. A Pax Americana, como eles chamaram na época, passou a ser uma vida boa, onde você tenta não entrar em nenhum confronto direto, onde você viaja, você consome, e você basicamente é uma pessoa que tende ao pacifismo, o que é ótimo. Só que nós temos um problema. O mundo ainda não atingiu o nível de evolução necessário para que não hajam mais conflitos importantes. E o primeiro wake-up call disso, para mim, foi no 11 de setembro. Eu sei que eu estou me estendendo, mas vale a pena, eu tenho certeza disso. No 11 de setembro, o que aconteceu? Você tinha um grupo de caras que botou a América e o Ocidente de joelhos. Por quê? Porque eles não davam bola para dinheiro e eles estavam dispostos a morrer por uma ideia. Esse foi o primeiro indício importante. Nosso sistema não funciona diante de alguém que está disposto a morrer por uma ideia. Por isso a gente passou a ter esse medo constante de terrorismo. Nesse período, depois da Guerra Fria, qual passou a ser o valor dominante de nós todos? De nós todos. A saúde. Nós passamos a buscar a vida quase que eterna na matéria. Uhum. Tudo é a conservação, o cuidado de nós mesmos. Isso foi pela primeira vez na história, talvez. Eu não sou um historiador para ter certeza, mas, em geral, durante a maior parte da história, as pessoas estavam dispostas a se sacrificar por uma ideia. Nas últimas décadas, o cidadão ocidental não está disposto a se sacrificar por uma ideia. E aí surge um grande problema. Quem, então, vai tocar o conflito para nós? E nos últimos 20 anos, nós começamos a ter que lidar com isso, porque nós reprimimos essa capacidade de enfrentar os conflitos. Só que tem uma coisa, tem um princípio da psicanálise. Toda vez que você reprime alguma coisa, ela vai voltar de uma forma mais primitiva e disfuncional, quase como um sintoma. E eu acho que hoje em dia, nas lideranças das principais democracias ocidentais, você tem pessoas que são mais primitivas do que o topo da sociedade. E por que elas estão no poder? Porque elas se mostraram figuras capazes de fazer o conflito. Elas não têm medo, elas enfrentam. Uhum. Só que aí o que acontece? Nós fomos parar num lugar que é assim, os mais educados, os mais reflexivos, os mais sofisticados, ficam dizendo, nossa, que horrível, né? Que horrível o que ele falou. Nossa, você viu essa última reunião, o que aconteceu? Nossa, que absurdo. Mas ninguém tem capacidade de fazer nada. Nós só reclamamos. Eventualmente até batemos panelas. Mas as pessoas capazes de se sacrificar e correr riscos são aquelas com as quais nós não nos identificamos mais. Mas nós as colocamos no lugar de poder porque nós precisávamos de alguém que corresse o risco por nós. Então, para vocês terem uma ideia, queridos, de onde isso chega, eu estava pensando em tudo isso e me vinha na cabeça aquela expressão americana, rules of engagement, que é entender em que situações a gente enfrenta, em que situações a gente parte para cima. E eu fui procurar a tradução disso em português, Não na tem, internet. né? Sabe o que veio? O quê? Vocês vão morrer de rir. Veio regras de noivado. Então, para mim, esse é o exemplo ideal de onde nós vamos parar. Os rules of engagement viraram regras de noivado. Uhum. O fato é que a gente chegou num ponto em que
Nós arranjamos até cães de guarda para nos defender dos ameaças e dos bandidos, só que eles se revelaram feras, comeram o tratador, e agora a gente morre de medo das feras que a gente botou dentro de casa, né? Hoje em dia, para você ser um líder político, a principal característica parece ser a capacidade de ser agressivo sem limite. E por quê? Porque nós reprimimos a capacidade de enfrentar os riscos. E eu tenho a impressão que até a nossa reação com esse vírus todo tem a ver com isso. Nós todos perdemos a capacidade de decidir quando nós vamos correr o risco que nós precisamos correr. E eu acho que é por isso que eu disse, caramba, acho que agora eu entendi. Ou seja, nós vamos ter que decidir por nós mesmos quando é que a gente volta e quanto que a gente volta. Porque a vida é perigosa mesmo e a gente tem que fazer isso com inteligência, sofisticação. Nós estamos em decadência, porque a sofisticação e a capacidade de entender a complexidade está separada da capacidade de correr riscos. Então, você tem os complexos de um lado e os corajosos do outro. Assim não vai dar certo. Bom, eu acho que você fez uma... Foi quase um manifesto, né, Snow? Então, a gente, para a gente poder discutir o manifesto, a gente tem que quebrá-lo em pedaços, né, para conseguir... Eu escrevi umas 10 linhas aqui de coisas que vieram críticas. Se eu soubesse, eu não estava com a caneta na mão, então eu estou numa posição bem desprivilegiada. Eu vou ter que recorrer à minha memória, que já anda péssima, mas alguns pontos me chamaram a atenção aqui e eu tentei entender, enquanto você falava, alguns dos paralelos que eu enxergava. Eu tenho uma certa dificuldade, obviamente, de digerir quando você usa como um exemplo 11 de setembro por razões óbvias, não precisamos entrar nisso. Mas eu acho que como figura de linguagem serve. Mas eu acho que do que você está me falando, o que eu estou entendendo, e quero que você me corrija, por favor, e até é interessante que eu estava assistindo outro dia com a minha filha, Teenager, aquele filme brasileiro que concorreu ao Oscar, veja só, O Que É Isso, Companheiro. Uhum. E mostrava os estudantes, o diálogo entre os estudantes era muito interessante, porque mostrava um pouco disso que você falava, né? Uma necessidade de quase que era impossível estar à margem da discussão, era impossível estar à margem do conflito, da reflexão e obviamente que hoje ela assistindo aquilo, mesmo como estudante, não consegue se identificar não com o movimento, mas com nenhuma classe que represente isso, né? A união dos estudantes hoje não tem, obviamente, nada parecido com o que existia na época. Mas você não acha que tem um pouco a ver com a ideia de que o que a gente está vendo hoje desses movimentos mais veementes e o que a gente pode vir a assistir daqui para frente em termos de não permitir que os outros tomem a decisão é que é aquele lugar do praticamente não ter opção ou do não ter nada a perder, né? Os grandes movimentos hoje que nós estamos acompanhando, que podem vir a se tornar revoluções ou que possam vir a se tornar conflitos mais veementes, mesmo dentro dos muros que a gente falou, são das pessoas que realmente, dentro desse sistema econômico, vão ficar esquecidas, né? Claro. Ou não vão conseguir. Então, vão levar para esse lugar. Agora, essa representatividade que você fala, que fica muito claro para mim, quem é que hoje tem o discurso que eu gostaria de falar, mas o meu desconforto ainda não é grande o suficiente para agir. Então eu acabo colocando esse cara que, por mais que não me represente, ele vai falar com a violência com que eu gostaria de falar, mesmo que o conteúdo seja xoxo. É um pouco isso? Eu só posso fazer um só adendo? que com um detalhe. Só queria acrescentar um detalhe. Além disso, tem um problema. Na medida em que, para você fazer isso, você cede a liderança para uma pessoa assim, você está se condenando a
a ver decisões sendo tomadas com um grau de complexidade inferior àquele que você acha necessário. E é isso que eu acho que é muito a questão. A vida é muito complexa, mas hoje em dia parece que a coragem está só com os simples. E os simples corajosos para meter a mão na massa, o que é necessário, eles só têm a capacidade de lidar com soluções simples, mesmo porque é assim que eles enxergam. Então, o que eu quis dizer só é que nós temos gente com muito mais capacidade de entender a complexidade das situações, mas essas pessoas, elas não têm mais, parece, o elan, a força, a motivação para se colocarem em risco e se sacrificarem para que as suas visões sejam colocadas. Então, eu acho que esse era o ponto que eu queria pegar o ensejo do Larry Go, porque eu quero ver se eu entendi, porque eu acho que você falou várias coisas e como o meu Tico e Teco na quarentena entraram em curto-circuito, eu acho que eu quero tentar ver se eu compreendi o que você falou. Pessoas que têm coragem para lidar com o que está errado, e o Larry Go falou isso, assim, no fim, as pessoas estão escolhendo líderes mais agressivos porque elas não têm isso dentro delas. Não sei se a agressividade foi a palavra que ele falou, mas é a palavra que está me vindo em mente. Eu fico pensando se o que você quis dizer, e eu vou usar algumas palavras aqui, se a gente perdeu, talvez, a nossa capacidade de reação, a nossa agressividade positiva, ou o contato real com o nosso monstro interno, com aquilo que a gente tem lá dentro, que é forte, que pode ser ruim, que são os nossos dentes. E ao você relatar isso e o Larry Go fazer essa pergunta, me fez pensar que se nós já não fomos leões criados no zoológico, né? Se a nossa geração, se precisar lutar, a gente vai conseguir ou se vai precisar... Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo, cara. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque o que me vinha à cabeça, e aí eu não quero criar não quero levantar nenhuma teoria econômica subversiva aqui ou alguma coisa do gênero, mas a verdade é simples. Na minha visão, o modelo econômico se criou a partir dos anos Reagan para frente, que é um modelo que você pode estudar com muita clareza, a forma como foi se mexendo na pirâmide, né? De uma forma tal que você tivesse o suficiente para você ser cozido lentamente, sem nunca perceber que a água estava fervendo. Isso. Então você ia recebendo o que era necessário para você estar ali, seja no caso dos Estados Unidos, essa grande piada do sistema de financiamento dos estudantes, que é uma piada, porque naturalmente o cara, no final das contas, consegue se educar, mas não consegue se empregar, e obviamente, de uma maneira geral, isso se estende para os modelos de todos os grandes países. E eu acho que nós somos isso, que você falou, não é não ter capacidade de reação, é não ter prática de reação. Sim. É você realmente ser cozido de tal maneira que você realmente não sabe mais o que é. Sim. Você não tem no seu DNA esse chip. Sim. Isso. E é por isso que talvez, nessa grande, mais do que um manifesto, é uma grande percepção de autocrítica que me caiu. Mais ou menos como uma patada de elefante na cabeça. E eu luto contra a impressão de que talvez eu simplesmente tenha detectado aquilo que eu chamo da decadência irremediável do Ocidente. Porque a China não vive assim. Na China você ainda tem a agressividade junto com a complexidade e a ciência. Agora, no momento em que você está num lugar em que aquele que é capaz de fazer o confronto, e veja, eu não estou falando da violência, eu estou falando da capacidade de se expor ao confronto. E essas pessoas, elas nem acreditam em ciência mais ou não entendem nada disso, isso significa que o conhecimento e a força se separaram. Tá? Então, a educação e a coragem não estão andando juntas. E isso, para mim, é provavelmente um grande diagnóstico de decadência de uma civilização. Então, talvez nós estejamos aqui, 3 elefantinhos decadentes, descrevendo a floresta em chamas. É de zoológico. Do zoológico verdade, de Chicago. A gente pensa que está
pensa que está na África e, na verdade, nós estamos no zoológico. Isso daí é muito mais parecido com Madagascar do que Total. com Simba Safari, sei lá, né? E, de qualquer modo, para mim, o importante nessa história existe uma agressividade saudável que é simplesmente a capacidade de você enfrentar da melhor maneira que você puder, até com inteligência, até com prudência, mas enfrentar as ameaças que a vida apresenta. Então, eu fico vendo que a gente se polarizou em dois grupos. Um grupo parece que nega a ameaça, de uma forma que é quase que me parece primitiva, com todo respeito àqueles que realmente acreditam que o vírus não é uma ameaça. Eu não estou preocupado em discutir isso. Mas eu vejo que eles tentam simplificar as coisas e eles querem simplesmente o ímpeto da ação. E existem os outros que estão obedecendo a regra e esperando calmamente que seja autorizado para que eles vão tateando para fora do seu bunker, seja ele um bunker sofisticado, seja ele um bunker mais simples. E eu tenho a impressão que nós nos polarizamos assim e essa nossa sociedade está mostrando a cisão entre os de ação e os que pensam. E nós precisamos da ação que pensa. E nós não estamos conseguindo fazer isso direito. Você sabe que eu não sei se eu me preocuparia tanto com isso agora, porque, de verdade, e eu acho que esse vai ser um tema que vai ter uma vida própria. Eu acho que ele vai ser, ele vai ser protagonista da sua própria história. E ele não vai dar muito espaço para a opinião dos outros. Eu acho que cada um pode hoje ter a sua bandeirinha e pode estar indo para o estádio achando que vai assistir um jogo e torcer para alguém. Mas eu acho que o jogo já está feito. Sim. E o que me preocupa talvez um pouco, não me preocupa, mas talvez me entristeça um pouco, talvez ainda ocorrer um pensamento que se não fosse o vírus as coisas estariam muito bem. E a verdade é que o vírus talvez, claro, tenha acelerado o inevitável e talvez dado uma oportunidade para se olhar para alguma coisa que talvez quando fosse olhada já não tivesse tanta forma de arrumar. Mas eu sinto que esse cenário do que a gente vai viver daqui para frente, ele rapidamente, na medida que essas portas se abrem, a gente começa a viver o dia a dia, talvez aí com dentro dessa linha do medo que você disse, talvez com alguns 2 meses ainda de dúvida, 3 que seja, o fato é que essa história, a cara dessa história vai ter uma vida própria. E as pessoas vão ter que reagir a isso. Sim, sim. E eu espero que muitas consigam ter uma reação que se torne uma ação, porque a reação pode ser simplesmente uma reação de medo. E o que me parece é que vamos todos precisar de coragem. Coragem no sentido mais puro e simples do termo. Não a coragem necessariamente de fazer alguma coisa pré-estabelecida, mas a coragem de escolher o que fazer. Algumas pessoas não vão ter escolha, mas aquelas que têm escolha, eu acho que podem definir muito o jogo a partir das escolhas que tiverem. Fiquei pensando muito no que é essa coragem, se não um grande norte moral com uma capacidade de agir em cima muito forte, né, e contundente. Queria explorar um pouco mais esse que o Larry Gold falou, que a saída disso por si só vai ser uma história à parte. Quando você comentou essa questão que eu acho que é muito precisa para os nossos tempos, e acho que ela fica mais clara agora, fiquei pensando muito nessa quantidade de patologias mentais, de tudo que a gente está vivendo, da quantidade de pessoas deprimidas e infelizes. Não tem a ver com essa falta de coragem e essa falta de... Talvez a palavra não seja agressividade, mas esse ímpeto maior de ir atrás das próprias coisas. E daí me veio a palavra felicidade, porque no fim eu acho que a gente nos últimos tempos tem confundido a ideia de felicidade com uma ideia de
está tudo bem, está tudo em harmonia. E eu acho que o que você me falou, eu não sei se eu estou conseguindo colocar bem aqui, é que de alguma forma também acho que a falta de plenitude que a gente sente também vem de uma capacidade de que a gente não está conseguindo lutar pelos nossos ideais. O lutar da nossa vida virou uma coisa muito seriado do Netflix, de comédia romântica. Sim. E essa capacidade de luta, eu acho que você não ter um ideal, você não conseguir se mover, e obviamente que a gente tem milhões de pessoas no mundo que lutam muito e outras milhões que não têm tempo para isso. Sim. Mas eu acho que isso leva a uma falta de plenitude, leva a uma falta de uma motivação mais forte e maior para conquistar alguma coisa. E isso, o meu ponto final que eu queria chegar e como é que a gente faz com as crianças? É isso. Então, vejam, acho que você sintetizou aquilo que mais me toca o coração nessa história toda, que eu sinto que a nossa civilização nos levou a isso. É como o Larry Gold falou, teve um sistema que foi montado e que nos levou a esse lugar. E o resultado é muito simples de sintetizar. Vocês sabem que a maior parte das pessoas que me procuram pedindo ajuda, na verdade, o que elas estão procurando, sem necessariamente ter consciência disso, escuta, me diz o que eu faço para que dê tudo certo. E a gente não para pensar em quão trágica é essa demanda. E às vezes eu falo, vocês me conhecem bem, às vezes eu falo de um jeito carinhoso, às vezes de um jeito um pouco mal-humorado, eu digo, olha, a vida não foi feita para dar certo. Se a vida fosse feita para dar certo, a gente não envelhecia e morria. Então a questão da vida não é dar certo. A questão da vida você tem uma página relativamente em branco ali e você tem um toco de lápis. O que você vai desenhar? O que você vai fazer com essa oportunidade que você teve? Qual é o risco que você vai pôr nessa página? E qual é o risco que você vai correr? E isso talvez seja o ingrediente fundamental para essa tal felicidade que a gente precisa recuperar. O risco, que é o risco que nos é imposto goela abaixo, o risco que é simplesmente o perigo e a insegurança, ele não tem nada de bom. Mas o risco que você escolhe correr, não importa se é beijar aquela menina, se é tentar fazer alguma coisa para aparecer no canal off, esse risco faz diferença. E o que me parece é que a vida está chegando num extremo, a nossa civilização está chegando num extremo que está demandando riscos para valer, riscos de vida mesmo, riscos de caminho, riscos do tipo, vamos todos para a montanha, não, riscos do tipo, não, vamos manter o restaurante aberto ainda que talvez não tenha clientes durante não sei quanto tempo, riscos que na nossa educação nós não fomos preparados mais para correr. Então, mas eu acho que uma parte dessa capacidade nossa de transformação agora vem desse lugar que se cria para novas ideias, mas desde que a gente parta do pressuposto que para ter essa transformação, se a ideia não é que seja uma revolução, tem que ser ideias inclusivas. E quando a gente fala de inclusivas, nós não estamos falando de incluir os esquecidos, nós estamos falando de incluir as partes dominantes. Sim. Porque você realmente não vai conseguir fazer mudança nenhuma sem que não seja através do caos, sem incluir quem hoje provavelmente também enxerga que nós vamos ter que criar um sistema diferente, novo, para poder... Aquele sistema é um sistema falido e eu acho que ele vem com esse carimbo final, né, do petróleo e tal, chegando nas mínimas. É quase que um sepultamento de um modelo, né? Mas eu acho que tem um espaço hoje para as pessoas realmente pensarem, e estão surgindo muitas ideias interessantíssimas, inteligentes, economicamente viáveis, que são inclusivas para todos os interessados, vamos dizer assim. Sim. E eu acho que o que pode estar entre essas boas ideias e as suas execuções
são os governos. Uhum, uhum. Sim, sim. Então eu acho que como os governos ainda são a parte antiga desse negócio. Sim, sim. Uhum. E, na verdade, Total. dentro da minha leitura, a parte que ficou mais primitiva. É a parte mais primitiva, porque ainda representa uma coisa que não vai mais ser útil para a gente Sim, nessa transformação. Uhum. pode ser. Agora como para quem leu o Atlas Shrugged, né? Uhum. E que a revolta do Atlas aqui, sem querer fazer nenhuma apologia à autora, mas eu acho que tem um momento ali que o livro é muito interessante no que ele mostra que tem algumas vezes que você tem que observar modelos da sociedade em decadência chegarem no seu final e ir construindo alguma coisa em paralelo, até que, e talvez de uma maneira até seclusa, até que aquilo tome um tamanho, tenha um momento do seu espaço. Eu acho que a gente viveu um pouco isso. As boas ideias, elas não deixaram, elas sempre estiveram aí. E elas foram crescendo nesse lugar secluso, né, que no livro é o John Galt que toca, né? E agora é a hora desse lugar secluso virar o tomar conta e fazer parte da referência como ideia. Olha, uma coisa que você falou aí que me abriu assim uma luz no peito, independente que tamanho vai ter que ter um governo, ou que parte o governo vai ter, o novo governo, o velho governo, o que para mim acendeu com muita clareza a partir do que você estava falando é: nós precisamos da coragem de fazer uma mudança que seja para todos. E essa coragem é uma parte importante da coragem que a gente perdeu. A coragem que sobrou e que foi aceita no nosso sistema nas últimas décadas foi simplesmente a coragem de você ir para o mundo e tentar se dar bem economicamente. E aí, neste momento, você voltar, depois dessa crise toda, para o jogo, simplesmente querendo jogar o mesmo jogo de novo, não é o lugar da coragem. O lugar da coragem é o lugar de você arriscar pensar em todas as mudanças que nós precisamos fazer. Porque o nosso sistema, do jeito que ele ficou, ele não tem como funcionar muito tempo, se é que ainda funciona um pouquinho. Mas E eu acho que nessa linha, desculpa só te interromper, Snow, que eu acho que se tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse momento conosco é a observância de ver o que ainda tem de antigo na gente em todas essas ideias novas que a gente quer implementar. E tentar ao máximo, de uma maneira muito carinhosa, e colocando para o escanteio. eu acho que é isso. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando, você falou do Atlas Shrugged, né? Eu não sei como é que é o nome em português. A revolta de A Atlas. revolta do Atlas. A revolta do Atlas. E eu ouvi hoje um cara falando sobre a Ayn Rand. Essa pandemia, do jeito que ela está acontecendo, ela contradiz a Ayn Rand, e essa sua teoria traz muito da parte boa do que ela fala, que é do ato heróico, das pessoas que constroem, das pessoas que fazem, das pessoas que tomam risco. E, ao mesmo tempo, tem uma contradição absurda a ela, que tem coisas que só o Estado consegue, só o governo, e um governo novo, um novo governo, uma nova possibilidade, pode resolver, que é uma ideia que ela é, né, pela origem russa dela, ela é totalmente contrária. E eu estava aqui pensando se seria uma mistura de Ayn Rand com Thomas Piketty, alguma coisa assim. Porque tem uma parte muito legal do que ela fala, né? Eu acho que... Sim, a liberdade. A liberdade e a coragem, parte né? da liberdade. E Sim, a parte da liberdade. Agora, industriousness, né? Eu não sei como é que... é que, vejam, vocês sabem, nós todos aqui estamos tentando pensar a totalidade. E quem que a gente quer enganar? Não adianta a gente achar que a gente vai na liberdade, em algum dia a gente vai chegar em algum lugar que tenha justiça também. Não. Agora, é claro que eu não estou querendo, por trás de toda essa retórica, voltar décadas no tempo. O que eu acho é que nós precisamos simplesmente lembrar que tem uma grande charada que a gente ainda tem chance de conseguir avançar nela. E que a gente, nas últimas décadas, a gente até parou de tentar. O que eu acho mais salutar de tudo isso é: caramba,
Em que década nós estamos? Nós estamos em 2020. Eu não me lembro há quanto tempo eu não tinha uma conversa com amigos sobre temas como esse. Eu repito, eu me sinto nos anos 70. Estava rindo aqui pensando se isso é um elogio ou se é Não, é um elogio, é um tremendo uma elogio. piada. Não, Mas é não, um eu tremendo assim, elogio. Nós, assim, a gente de peito aberto, tentando pensar em como é que o mundo tem que funcionar e essa conversa fazer sentido, eu acho o máximo. eu também acho. Eu também acho, e eu acho que essa conversa aqui abriu muitos grandes canyons na minha cabeça. E aí eu acho que esse é um dilema para mim que é essa modulação do quanto a gente precisa ser, eu vou usar o termo em inglês, be kind to ourselves, quanto a gente precisa se olhar com apreciação e abundância, e o quanto a gente precisa ter uma força, esse drive que nos leva com coragem para frente. E para mim, no meu dia a dia, isso é um dilema real do quanto eu devo me observar com carinho e amor, o quanto eu tenho que me colocar para frente cada vez mais forte. Eu entendo que isso no fim é um círculo só e que o fim termina no começo. Mas na realidade, no dia a dia, para todo mundo que vive os seus dilemas morais reais diariamente, isso é super complexo de viver. Eu queria Sim. ouvir um pouco a opinião de vocês nesse dilema. Sabe o que você falou? Sabe o que você falou? Me lembrou um filme, que é engraçado, como sempre acontece comigo, um filme que eu não vi, mas eu sei a história. Porque me contam tudo, então depois, como eu não tenho tempo também, eu não escuto. Eu não assisto. É um filme que tem uma família que está num resort de esqui, aí tem uma avalanche. Uhum. E nessa história, o que acontece? Tem o pai, a mãe e as crianças. E o cara freaks out. E ele sai para se salvar e deixa a família de lado e não quer nem saber. Ele está preocupado em se salvar. Uhum. E parece que se salvam todos, mas o casamento acaba. Pelo que eu entendi, a história é essa. Então, como eu não vi o filme, eu posso estar distorcendo muitas coisas, mas o que a minha intuição me diz é que o fascinante desse filme é que esse cara representa o típico cidadão ocidental. Aliás, eu acho que o filme é europeu. Eu acho que é baseado numa história real esse filme também. Deve ser um europeu, deve ser algum cara nórdico lá. Então, tudo bem, ele tem mulher, tem filhos, mas ele está mais preocupado em se defender. Então, não tem aquele negócio nem de salvar a mulher e os filhos. Não estou nem falando de primeiro as mulheres e as crianças, né? Que isso podia ser uma leitura patriarcal. É assim, não, nem a minha mulher e as minhas crianças. Eu vou mais me defender. E eu não tenho a menor dúvida que quando todos temos esse tipo de atitude, nós estamos perto do abismo. Então, de certa maneira, para mim, esse dilema que você traz é o dilema de entender que quando você é kind com você mesmo, quando você é gentil com você mesmo, você está se convidando também a crescer e se transcender. O que eu acho que é muito importante a gente lembrar é que nós não somos uma coisa fixa. Nós somos um vir a ser, nós somos um processo. Todo mundo que tenta entender o ser humano em profundidade não encontra algo ali. Encontra uma atividade, encontra um borbulhar, encontra um anseio, encontra um movimento. Então, você ser gentil com você mesmo é ser gentil com os movimentos que existem dentro de você, que você chama de você. E todos os movimentos querem ir para algum lugar. Então, para mim, a síntese é você ser gentil com você mesmo e você ter coragem de fazer com que esses movimentos existam e vão até o fim. Então, não é uma contradição real. Mas é a mesma coisa que dizer que uma pessoa só existe enquanto ela se expressa. Se ela se bloqueou na sua expressão, se ela está trancada dentro dela mesma, ela deixa de existir. Não sei se eu avancei ou ajudei. Eu acho que quando a gente fala de mudanças que sejam includentes, eu acho que elas têm que começar você incluindo a si mesmo, né? Uhum.
Então, a ideia de ser carinhoso consigo, claro, você está querendo uma mudança que você quer projetar na sociedade, que invariavelmente começa com você, mas começa com um pedaço de você que também é o antigo. E esse é o pedaço que tem que ser, claro, tem que receber o carinho, mas ao mesmo tempo ele tem que saber que ele tem que ter data de validade. Sim. Porque ele compromete o processo todo. Não dá para fazer, eu acho que não dá para ser meias coisas, né? A gente pode até ter um tempo mais extenso, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa mais radical. E até com a gente mesmo também. Então, eu não sei se isso te ajuda, Larry Snow, no teu dilema, ou se ele te coloca mais dentro dele. Eu queria aprofundar esse dilema. A gente parte de um pressuposto que é a ideia do autoconhecimento, da meditação, o caminho de se conhecer é algo tranquilo e trivial. E eu acho que, usando uma metáfora que um amigo meu falou um tempo atrás para mim, esse caminho é rugby, é milímetro por milímetro. E não tem nada de fácil, e não tem nada de tranquilo. E isso exige um ímpeto, eu estou evitando aqui de usar a palavra agressividade, porque eu acho que aqui não se aplica, mas talvez sim, né, uma vontade agressiva de mudar real, que te obrigue a mudar, só que a mera compreensão de que você precisa mudar, ela não vai te mudar. E é aí que começa o jogo. E é aí que é rugby total. Eu acho que você sabe que essa semana, inclusive, eu confesso que naveguei em águas um pouco mais turvas, talvez com essa sensação mais forte de que esse processo não poderia ser parcial. E que e eu até conversei com você, né, Larry, um pouco rapidamente sobre isso, que eu tive, talvez, por alguns momentos, uma noção da magnitude da mudança que eu poderia protagonizar e teria que protagonizar em mim e que, invariavelmente, faria parte dentro de um ambiente de sociedade. E eu acho que aquilo, a palavra que vinha era overwhelming, né? Era uma sensação de ser uma coisa maior do que eu tinha naquele momento ali. Mas tem um ponto que eu acho que é interessante, porque de algum lugar, não importa onde cada um estava, o que estava fazendo, com exceção daqueles que realmente se privaram de muita coisa, todo mundo teve uma noção muito clara do que realmente é importante, do que ele realmente precisa. Ele ainda pode ter um antigo que vai lembrá-lo durante esse caminho que se abre aí de portas, que talvez ele pudesse ter um pouquinho mais, mas no final vai ficar uma memória muito forte do que o que é realmente relevante, o que realmente é preciso ter. E eu acho que é a partir desse lugar que a gente vai poder construir as mudanças, porque eu vou usar o supérfluo não só para o material, mas eu acho que o supérfluo, de uma maneira geral, ele vai começar a ter um gosto diferente na boca. Você não acha isso? Eu acho definitivamente, porque a gente está muito, muito, muito faminto de significado. E aquele lugar onde nós nos condicionamos a ficar, que é simplesmente um lugar de procurar o confortável e o agradável e tentar se convencer de que isso é o ápice da existência humana, vai ser difícil de engolir no futuro. Vocês sabem que uma das coisas que mais gosto de conversar com vocês dois é que eu me dou conta de que eu acabei de fazer meu grande diagnóstico da decadência da civilização ocidental e em 10 minutos depois eu estou animado e otimista. Os comentários de vocês rapidamente me tiram daquela sensação de que o fim está próximo. Eu acho que a gente está apenas começando, se vocês querem saber. Nós vamos encontrar uma saída para tudo isso, porque, claro, a gente tem muita ajuda, nós não estamos sozinhos nisso, eu pelo menos acredito nessa história. Mas, entre outras coisas, sabem por que eu acho que a gente vai encontrar uma saída para tudo isso? Me ocorreu uma historinha agora.
Vocês lembram do Bhagavad Gita? Sim. No começo do Bhagavad Gita tem o príncipe Arjuna falando com Krishna, que é a divindade. E ele diz para o Krishna, bom, estamos aqui numa guerra, você quer que eu guerreie, quer que eu mate gente, mas isso é muito primitivo, isso não é evoluído, eu quero evoluir, eu quero ser espiritual, eu quero viver em contato com a luz E e com ele a ainda fala divindade. para matar a família dele, né? É isso, eu não quero ter que fazer isso. E basicamente o que Krishna diz no começo da história bom, cala a boca, você está vivo aí para viver o que você tem que viver e você tem que viver o seu destino da forma mais espiritual que você puder, mas continua sendo o seu destino. E eu nunca consegui digerir essa história direito, até que chegou no fim do Mahabharata, e na verdade é um amigo nosso, foi o Shine que me lembrou disso, eu nunca tinha feito a conexão, porque as coisas não são tão unidas assim na minha cabeça, que quando chega no fim da guerra e todos morrem, todos acabam no mesmo lugar e está todo mundo bem. Isso não significa que não tenha sido uma guerra incrível, uma guerra difícil, uma guerra com muitas perdas para todos os lados. Mas ela era uma guerra que, do ponto de vista da divindade, era necessária e que, no fim, acabou levando todo mundo para o mesmo lugar. Porque o céu e o inferno eram o mesmo lugar no fim, porque as polaridades acabam e as polaridades se invertem. Então, de certo modo, me lembrei agora disso e eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos recuperar a capacidade de viver espiritualmente um combate. Claro que eu estou entendendo isso de uma forma não literal, mas o suficiente para dizer que é combate, não é só esforço. Eu acho que o teu amigo, quando falou do rugby, ele estava falando do quadro todo, não é só do campo pesado, da dificuldade de avançar, é o embate com o outro mesmo, e a necessidade de que ele exista, para que surja alguma luz, né? Tem um filósofo muito antigo que dizia isso, que o polemos, que traduziram como guerra, mas também é o debate, é o berço de onde nasce todas as coisas, nasce toda a verdade, né? Olha, estava pensando sobre como é que a gente retoma esse ímpeto, essa vontade, essa agressividade de um lugar não dual. Uhum. Porque eu acho que essa é uma questão, né? A gente acabou colocando isso num lugar. Como é que você consegue transformar um ímpeto de guerrear, de fazer o correto, sem ser tirando ele de uma dualidade? E eu acho que isso é uma tarefa não simples nessa vida. Talvez seja desapegando do não ímpeto, entende? O que eu quero dizer... Olha, se vocês quiserem uma lição muito prática e quiserem um belíssimo documentário nesse sentido, não sei se vocês já assistiram acho que é RBJ, RBJ, que conta a história da primeira juíza do Supremo norte-americana, Ruby Goldstein. Já ouviram, não? Não. Olha, eu acho que se você tivesse que ter um exemplo dessa luta que você diz, eu não chegaria num lugar não dual, mas assim, o mais próximo disso possível na matéria, eu posso dizer que essa mulher deu uma aula de vida em como ela conseguiu as grandes mudanças, acho que sem nunca ter alterado a voz dela. E tudo que ela fez foi conseguir enxergar o outro. Então, nada mais é do que você realmente ter a empatia de não importa quem esteja na sua frente, qual seja o background de cada um deles, conseguir enxergar, nem que seja o mínimo ponto em comum que você tem para conseguir começar uma conversa que leve a uma mudança. Eu recomendo esse documentário, acho que é muito interessante. Eu recomendei muito para minha filha há um tempo atrás, que é uma grande debatedora, para entender de que lugar que as pessoas te ouvem, né? E quando elas param de te ouvir. Boa dica. Boa dica. Muito Caras, bom. olha,
É uma honra ter vocês ao meu lado nesse combate. Esse elefante não esquece. Foi um coice, né? Não foi um barrido. Mas Eu senti, parecia aquela marcada com ferro, sabe? Exatamente. Eu já tentei algumas vezes imitar um depois elefante. de uma feijoada. Não dá, isso é impossível de fazer. Ele é um. Eu acho que eu vou. Mas eu aposto que deve ter uma espécie de buzina chinesa que faz exatamente isso. Isso a gente vai procurar no Alibaba. A gente vai descobrir lá no Japão. Ei, pessoal, aqui um anúncio daqueles urgentes que tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já estão do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda está aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar pra trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda pra gente. A gente adora, inclusive esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. Segue a gente, pra gente. A gente ainda tá aprendendo. Segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail. elefantesnaneblina.com.br. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.